Fala galera, tudo bem? Aqui é o Eduardo Rocha, sou o Sales Engineer da Defense e sejam bem-vindos a mais um podcast, o Cyber Sessions da Defense. Mais uma alegria de estar aqui com vocês, obrigado pela presença, obrigado por estarem assistindo. Por favor, compartilhem aí, dê o like, mandem os comentários, conto muito com a ajuda de vocês. Galera, hoje é um dia muito legal, um tema muito bacana, tô com uma pessoa bem especial também. Nós vamos falar aí sobre um tema bem inovador aqui no Cyber Sessions. Mas antes disso, antes de divulgar o tema, quero falar com quem que eu tô. Vamos lá, né? Vamos dar aqui as cartas, né? Ex-Tech Lead de Itaú, ex-Solutions Architect AWS, Cube Master, que eu vou perguntar para ele como é que se obtém isso daí também, ex-Sysdig e atualmente Senior Sales Engineer da Oracle Security, Igor Eulálio. Muito prazer em ter você aqui no nosso Cyber Sessions. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, primeiro de tudo, Edu. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente já trabalha junto há um tempo e é uma alegria poder estar aqui compartilhando, trocando essa ideia. Só eu que agradeço, pelo convite. Cara. Me conta aí, o que é essa questão de mestre Kubernetes aí que você tem no currículo? Cara, é o Kube Astronauta, né? Kube que o pessoal Astronauta. fala. Cara, basicamente a Linux Foundation ela tem algumas certificações de Kubernetes. E você ganha esse título quando você completa todas as certificações. Mas tem a ver com LP, essas coisas assim ou não? Então, agora eles têm um outro programa que eles chamam de Golden Kube Astronaut, que aí já é mais uma gama maior de certificações. Nesse caso, envolve LPIC. No caso de Kubernetes, as certificações é CKA, CKAD e CKS, que são as práticas mais de top Kubernetes, ali. Uhum. E a KCAS, se eu não me engano, e KCAD, que são umas provas também teóricas, e aí no total são essas 5. Quando você obtém as 5, você se torna Kube Astronauta. E esse título só é válido enquanto você tem as 5 certificações. Então, bom timing que a gente está tendo essa reunião agora. Porque a minha tá para expirar uma delas, então muito em breve eu vou deixar de ser um Kube Astronauta, mas até hoje é dia da nossa conversa. É um Kube Astronauta, tá valendo. Kube Astronauta, sim. Pô, que maneiro, cara. Baita certificação. Bem difícil isso. Mas tem que manter as 5, né? Cara. Tem que manter as 5. Cara, eu vindo não vou falar de um background de certificação, mas eu sempre gostei da ideia de fazer certificação. Sim. É um tema bem polêmico, eu não quero nem entrar nessa discussão, mas para mim sempre funcionou muito bem, considero que me ajudou muito na carreira, mas hoje eu tô num momento que eu já não tô mais tão focado em fazer certificações e também eu já nunca me importei em recertificar as minhas, porque acho que é um processo complexo, né? É um tema, né? Um tema até para talvez um outro podcast, porque, cara, dá tempo para falar. Tipo, pô, tira a certificação, não tira, o que vai me ajudar, o que não vai. Mas, cara, pro público aí ver, pô, alto calibre aqui o nosso convidado. E para quem quiser certificar em Kubernetes, tá aí a pessoa já. Depois coloca as redes sociais aí do Igão pra galera entrar em contato. Hoje o nosso tema aqui no Cyber Sessions é bem do jeito que a gente gosta. Por quê? A gente vai falar hoje de um tipo de infra que a galera falava assim, não sei se eu devo ir, não sei se é seguro, o que vai me ajudar, tô bem aqui no meu on-premises, mas a gente vai falar de cloud hoje, Igão. Basicamente, dá para afirmar que todo mundo hoje tá em cloud, em mais de uma cloud, e que isso não vai mudar. Eu não vejo, por exemplo, com tudo que a gente está vendo de tecnologia, eu não vejo que nada vai suprir o que hoje é consolidado em cloud, pelo aporte, pelo core business que os clientes já estão operando, pelo panorama de cyber que circula também em cloud, sobre hoje essa infraestrutura que a gente chama de cloud, né? Que a galera até coloca o meme lá, é só mais um computador de outra pessoa. Exato. Mas o que dá para afirmar hoje? Qual que é o atual panorama na tua visão? E aí eu vou trazer aqui um cenário para a gente debater. Quando a gente fala em cloud, entendemos que isso não vai mudar, mas ao falar de erros, de gaps, de histórico, incidentes, o que seria um erro na tua perspectiva? Seria a forma com que se compra uma tecnologia, processos ou a estratégia da companhia para o ambiente em nuvem? Cara, acho que no fim tudo chega a processos e pessoas. Acho que o grande desafio que eu vejo hoje em muitas empresas, quando a gente fala de cloud e também trazendo um pouco para essa parte de segurança, é ter as pessoas certas, capacitadas em cloud para fazer segurança de cloud. Qual que é a maneira mais fácil de você fazer segurança de qualquer coisa? Sabendo sobre aquela coisa, certo? Assim como o pessoal sempre fala de, para você se tornar um bom hacker, primeiro seja um bom engenheiro de software. Você aprende a construir, você aprende de software e aí sim você aprende a fazer segurança de software. A cloud é exatamente a mesma coisa.
Então, eu diria que o principal desafio que a gente costuma ver, apesar de terem soluções super simplificadas como a Orca, ainda assim é algo complexo. Sim. A gente vai falar de Synap mais para frente, né, que é uma sopa de letrinhas e envolve vários conceitos, mas, voltando na pergunta, processos e pessoa é o principal desafio. Muitas das vezes a gente vê, por exemplo, empresas que vêm justamente desse cenário do on-premise que você comentou, por alguma decisão do alto escalão, e que não vamos nem discutir essa decisão, porque aí já entra em outra discussão, né, se empresas devem adotar ou não o cloud, e tem um monte de motivos aqui financeiros e de business e de estratégia de negócio para uma empresa adotar a cloud, mas uma vez que essa decisão acontece, muitas das vezes falta dentro da empresa uma capacitação dentro de uma nova tecnologia. E aí você acaba tendo aquele cenário que você pega o cara que era analista que mexia no on-premise, às vezes esse cara conhece tudo de Linux, o cara conhece tudo AD. de rede, de AD, conhece tudo, mas o cara não sabe o que é um S3, e ele vai precisar subir um S3. Então, eu diria que tudo, no fim das contas, o grande desafio é processo e pessoa, e a ferramenta também, tirando aqui o crachá e a camisa da Orca, a ferramenta, no fim, ela precisa da pessoa para operar. É isso. É de super concordância da minha parte, porque é basicamente, eu vou dar um exemplo, né? Pô, peguei o carro do meu tio, quando eu tinha 18 anos, o Corsinha, sem carta, tentar dirigir. Aí o que aconteceu? Bati o carro, né, cara? Lógico. Porque falta capacitação, falta talvez até o pé no chão, dar um passo atrás e entender que o arroz com feijão bem feito é o que vale para cyber como um todo. Eu tenho um líder aí, dando aí um alô, Valentim, grande líder, que sempre falava, né, que redes é o básico, né? E é também o suprassumo de cyber, você vai aprender tudo. E aí quando tu fala de cloud, eu concordo muito, cara. Se a gente tiver o arroz com feijão bem feito, entendendo as nuances, as semelhanças, vendo o que a gente pode aprimorar, capacitando as pessoas, o time, trazendo conteúdos também da maneira com que será atacado em cloud, a perspectiva também do atacante para isso. Qualquer coisa que venha posteriormente, uma nova estratégia, um novo termo de mercado, uma nova tecnologia, vai ter um fluxo muito mais fácil, a adoção muito mais fácil. E isso é de total concordância. Uma pergunta, nos lugares que tu passou, tinha esse aculturamento? Era uma coisa difícil por ser cloud? Ou tu viu cloud em ascensão e despontou e todo mundo abraçou assim, cloud security como um todo? Cara, cloud security como um todo, eu acho que ainda tem várias empresas que não pensam em cloud security, que não acordam pensando em cloud security, pensam na estratégia Bizarro, cloud, né? pensam em tudo, bizarro com certeza, mas a gente ainda vê muita empresa que não tá pensando nisso. Ao mesmo tempo, a gente vê às vezes a empresa diretamente que é competidora e vai ver os caras estão super pra frente, sabe? Então, eu trabalhei em muitas empresas, eu era consultor na AWS, então eu devo ter trabalhado só com cliente AWS no meu tempo lá, com mais de 150 clientes. Você deve ter visto cada coisa lá, mano. A gente vê de tudo, a gente vê às vezes cola numa reunião pra falar com o cara sabia mais do que eu, e ao mesmo tempo tinha gente que você parava pra conversar, o cara, literalmente, se você perguntasse pra ele por que você tá na cloud, ele ia falar, porque meu gerente mandou. E você pergunta pro gerente, porque o gerente do meu gerente mandou. Então muitas pessoas estão hoje usando cloud sem ter ideia do que é a cloud, e justamente quando você usa com essa baixa maturidade, a segurança se torna ainda mais necessária. Sim. Porque se você não sabe o que você está fazendo, se você às vezes não entende as configurações, a chance de você criar uma misconfiguration, que a gente chama, é muito maior. Enorme. E isso é uma mudança que eu vejo, assim, enorme do on-premise para cloud. Eu sempre costumo fazer essa analogia, que no on-premise era tudo fechado por padrão. Tem até um filme que eu sempre menciono, que é A Rede Social, lá, o filme que conta a história do Facebook. Sim. E tem uma cena do filme que o ator lá que tá fazendo o papel do Mark Zuckerberg vira e fala pro outro cara, que é até um brasileiro, Eduardo Saverini, ele fala, mano, eu preciso comprar uns servidores Linux porque tá começando a estourar nosso site, tá começando a bombar. Bem no comecinho ali do Facebook, eles compram os servidores e colocam lá dentro do quarto de Harvard. E, cara, aquele servidor ali era uma máquina local, você precisa plugar um cabo para ele ter internet, depois você precisa fazer alguma maneira com o seu provedor para exportar aquele IP e fazer tudo, e fazer isso e aquilo. Na cloud, 3, 4 cliques, next done, você já tá com uma instância com um DNS público numa rede pública. Então, cara, on-premise, tudo fechado por padrão, você precisa trabalhar muito para abrir. Cloud, tudo aberto por padrão, você precisa trabalhar para fechar. 0000/0 come solto, né? Nossa, puta, a galera já fica naquele desespero. Pô, você falou da questão do filme do Zuckerberg, né? Eu sou um fã do Kevin Mitnick, primeiro hacker aí mais popular, né? Por assim dizer. E aí eu fico pensando, né, cara?
hoje, se a gente fala em cloud, é um baita vetor de ataque. E continuará sendo. E se a gente sempre trouxer para a perspectiva do atacante, isso que tu comentou agora, que a cloud é aberta, que muito clique não significa segurança e sim agilidade, a gente vai encontrar muitas possibilidades de ataque. E aí a gente começa a debater, na verdade, o assunto de como que eu vou levar isso para as empresas, como que eu vou proteger o core business, pensando que a mudança para a cloud foi do nada, não se pensou em segurança, e muitas das vezes, Igor, quem vai decidir lá na ponta não é técnico, é o cara que não é técnico. E aí eu vou te perguntar agora o seguinte, você falou de CNAPP, a gente vai entrar nessa discussão do CNAPP, mas como que você explicaria para um executivo o que é um CNAPP? De uma forma lúdica. Cara, acho que a maneira mais simples de explicar isso é a pessoa pensar que hoje, quando a gente pensa em cloud security, não dá mais para a gente falar só do básico CSPM. Então, acho que para a gente começar a entender no CNAPP, a gente tem que entender o que é CSPM. Certo. CSPM é postura de segurança em cloud. Por muitos anos, foi pensado e foi trabalhado como isso sendo suficiente. Então, por exemplo, analisar configuração da sua cloud. A cloud, sendo um software que é configurável, por muito tempo pensou que só fazer CSPM era suficiente. Uhum. Só que a gente tem várias outras camadas. A gente tem vulnerabilidade, a gente tem dados sensíveis, a gente tem malware, identidade. A gente tem identidade, que é um outro Exato. mundo, inclusive, um mundo enorme por sua vez, mas a gente tem vários outros pontos além de CSPM. O CNAPP é isso, quando você fala de segurança de cloud, mas pensando em todos os pequenos pontos que você precisa, de fato, se defender para você se considerar seguro em cloud. Se você hoje olha só para CSPM e você fala, nossa, eu tive 93% de nota no CIS AWS Benchmark. Cara, isso não diz absolutamente nada. Isso é um ponto para olhar numa matriz de risco enorme, porque nada adianta você estar com 93% se você tem uma AWS Access Key vazada em um GitHub público. É só isso que você precisa hoje em dia. É uma key, é às vezes um token, é um dado sensível que vazou, que já queimou a reputação da sua empresa. Então, o CNAPP é conseguir olhar para o que antes se pensava como CSPM sendo a única coisa necessária de cloud e passar a olhar para todos esses pequenos pontos. E digo mais, se a gente ter essa conversa talvez de novo daqui 2 anos, eu vou te falar que CNAPP é outra coisa. A ideia acho que vai continuar a mesma, então o CNAPP vai evoluir para algo que, pensando numa empresa que é cloud native, que está dentro do ambiente full cloud, multi-cloud ou não, o CNAPP vai ser sempre esse guarda-chuva que engloba as pequenas... Isso eu tô falando, não sei se é real, mas a forma como eu vejo é que o CNAPP ele vai sempre evoluir para acomodar essas necessidades de segurança do ambiente cloud native, olhando todos os pontos. Inclusive, por exemplo, IA. Quando se surgiu 2020 CNAPP, IA não estava despontado, nenhum player de CNAPP era obrigado. Gartner não mencionou. Exato, e você não precisava ter IA, ter a parte de AI e SPM, que a gente chama agora, para ser considerado CNAPP. Hoje você já precisa. Sim. Então, daqui 3, 4 anos, às vezes surge uma tecnologia nova, essa tecnologia está rodando na cloud, essa tecnologia vai entrar debaixo do guarda-chuva da CNAPP e as soluções elas vão crescer cada vez mais. Pô, perfeito, cara. O que dá para levar de mensagem é que é um tema completo. É óbvio, acho que pela definição do Gartner tudo começou a se consolidar e vai ter mudança. O Gartner muda sempre da água pro vinho, isso a gente acompanha bastante. O bom é que a gente começa também a ter a visão de quem agrega valor imediato e quem é um mero aventureiro. Isso também é importante, pensando que a gente já tem que trabalhar o aculturamento, como que eu vou pensar em cloud, como que eu protejo esse tipo de ambiente e também a aderência de uma solução. Mas hoje talvez o que dá pra gente bater o martelo é que o problema não é mais visibilidade. A gente tem visibilidade. O meu CloudTrail me mostra coisa. Se é bom ou não, eu já não sei. E aí, o que eu quero trazer aqui para a continuidade do nosso papo, visibilidade não é um problema. Mas se a gente pensar em contexto e vários silos que no final do dia eu também não tenho um contexto, então eu tenho um ambiente fragmentado e sem contexto, eu posso afirmar que isso é o grande problema, então, para a CNAPP? Com certeza, contexto, e no fim, a forma como eu vejo contexto e visibilidade é quase que a mesma coisa ali, né? Porque eu, quando penso em visibilidade, eu penso em sempre 2 dimensões, né? Tá. A primeira dimensão é a cobertura. Eu tenho 1931 virtual machines dentro do meu ambiente. Eu quero cobrir essas 1931. Então, essa é uma das dimensões da visibilidade. A outra dimensão, que pensando num gráfico, seria, beleza, agora dessas 1931 VMs que eu tenho,
o que eu tô cobrindo? Porque uma coisa é você falar, olha, eu tô cobrindo todas as suas máquinas virtuais, mas na verdade eu tô só te avisando se tem security group aberto, se tem às vezes um IP público. Isso é uma das coisas que a gente tem que olhar, mas dentro desse escopo completo, tem várias coisinhas que a gente precisa checar. E isso é o que a gente costuma chamar de contexto. Então, quando eu penso em um recurso, uma máquina virtual, eu não quero só saber da perspectiva de CSPM como que é o risco dela. Eu quero saber dentro de todas essas pequenas siglazinhas que eu te falei, como que ela tá. E isso é contexto, é a visibilidade em diferentes âmbitos. É eu saber, por exemplo, se eu tenho uma máquina que tem um cluster Kubernetes lá dentro, eu preciso ter o meu resultado de CSPM, de KSPM, de dados sensíveis, de vulnerabilidade, de malware, de access key, e tudo isso, e isso é o contexto. Quando eu olho para um asset e eu olho ele por todas as vertentes, não só por vulnerability management ou não só por CSPM, eu consigo ter o contexto completo, e é justamente a ideia é o quê? Se todos os assets têm o contexto, têm essa visibilidade completa, eu consigo estar sempre comparando as coisas corretas. Com certeza. Se eu só olho uma dimensão, a gente sempre usa o exemplo mais simples, que é, eu tenho 2 servidores, os 2 têm a mesma vulnerabilidade. Eu só estou olhando um dos pontos de CNAPP, que é Vulnerability Management. Se eu não tenho o resto, eu não tenho contexto para priorizar. Eu não sei dizer se eu devo começar pelo A ou pelo B. Mas e se agora eu te falo, o B está exposto? É isso. Aí você já vai falar, pô, talvez o B seja mais interessante começar. O B também tem um cluster Kubernetes, e eu vi que lá dentro desse cluster Kubernetes tem um pod com uma vulnerabilidade, então agora a gente tem o servidor com uma vulnerabilidade, um pod com uma vulnerabilidade, esse pod está rodando como root, tem um dado sensível lá dentro, e alguém loadou um malware lá faz 5 minutos. Cara, eu olhei todas as vertentes de CNAPP, e agora eu te dei contexto para você claramente falar, vou começar a trabalhar no B, porque ele é muito mais crítico. Com certeza. E aí você matou de forma, assim, magistral a questão da falta de contexto no ambiente, mas o ambiente não é mais fracionado. Você vê ele como completo agora. E isso é legal, quando a gente pega... É aquilo que a gente sempre vende de mercado, né? Agora, IA surge também o MITRE Atlas, framework lá para trazer TTPs de IA. Mas tem o MITRE Attack, Defend, CyberQChain, e aí a gente começa a dar aplicabilidade a esses caras quando a gente olha um attack path, por exemplo, bem estruturado. Claro. E que, óbvio, né? Tu comentou do EC2. Eu vi um caso recente voltado a Cloud Ransomware, onde a gente já não fala mais de... Pô, o ransomware, por sua vez, ele vai tentar fazer o roubo do dado. Pô, para cloud eu não preciso nem fazer isso, basicamente. Eu não preciso nem tocar o dado. Eu não preciso nem também fazer login. Se eu consigo acessar, como você comentou, né? E aí veio até o ataque em questão foi hard-coded em YAML files. O cara metendo o cintizão consegue pegar isso, pegou lá no repositório, conseguiu entrar como um membro de um IAM policy bem robusto. Mesmo o read-only, tu dá get e dá enumerate, você consegue fazer isso com o role de read-only, então é possível. E dali ele conseguiu fazer a criptografia do dado de S3. Eu sei que tem um mecanismo que o S3 trabalha com a criptografia, tu consegue inverter ele e aí tu faz o inverso. Confesso que eu esqueci agora o parâmetro, mas eu sei que tem isso e foi um caso que, tipo assim, cara, o ataque não foi no meu EC2, não foi no meu ativo que porventura eu sempre associo a ransomware. Não foi um ataque a uma identidade por sua vez, porque não era uma NHI, mas era ali um acesso de AWS e que dava todo esse acesso. Então, é até um ponto que a gente acaba vendo, né? Por que o meu MTTR em cloud é tão ruim? Porque talvez eu olhe no ponto errado, não preciso olhar no asset, mas o contexto me fornece isso. E aí é basicamente o que a gente vê que empresas fazem melhor do que outras na questão do CNAPP. Foi um caso que eu vi. E aí te perguntando, tu já viu alguns casos também de ataque assim que a mira tava no lugar errado? Cara, com certeza, inclusive até vindo dessa ideia do on-premise, né, a mira de todo mundo acaba muitas das vezes sendo o quê? Asset exposto. O pessoal vem com a ideia de perímetro. Ah, sim, exato. Do on-premise para cloud, ele vem muito com a ideia de perímetro, então naturalmente estão sempre focados o quê? Nas minhas coisas que estão expostas. E a ideia do attack path, né, das rotas de ataque que você comentou, é exatamente essa. Eu estava, inclusive, semana passada com um cliente nosso, um futuro cliente, se tudo der certo, Amém. Da Colômbia, amém, com certeza, é um cliente da Colômbia e a gente estava justamente falando com ele sobre Attack Path. E quando eu vou explicar Attack Path, eu costumo explicar de maneira muito simples, que é o quê? O que é o Attack Path? Primeiro, é a gente olhar qualquer caminho onde o atacante consiga
acessar a sua infraestrutura e se mover lateralmente para conseguir alguma coisa. E como que a gente calcula o risco do attack path? De duas maneiras. Primeiro, quão fácil é para entrar, então quanto mais fácil, maior o risco. Sim. E qual que é o impacto que pode causar. Quanto maior o impacto, maior o risco. Tem muitos cenários que a gente vê, por exemplo, que é bem parecido com o que você citou. Uma máquina que eventualmente só tem uma IAM role read-only, ou um usuário que está exposto no Git que só tem acesso read-only, mas esse cara tá, por exemplo, hard-coded num repositório. Então, pensando nessa lógica do attack path, qual que é a facilidade do cara conseguir atacar? É muito alta, certo? Porque já tá ali as credenciais, é fazer um login com as credenciais. Só que às vezes o impacto do que ele vai conseguir é baixo. Então a gente tem que estar sempre olhando por essas duas vertentes para que eu consiga, por exemplo, nesse cenário, te falar, olha, tem grandes chances do cara acessar, mas se ele acessar, ele vai ter acesso só ao read-only, apesar de, como você comentou, mesmo com read-only, às vezes ainda é um caminho de ataque. Exato. Mas se eu tenho dois caminhos, e aí de novo a gente volta para a conversa de contexto, se eu tenho dois caminhos de ataque, duas credenciais hard-coded no Git, mas uma tá me dando um acesso de admin, a outra tá read-only, eu vou naturalmente dar mais prioridade para aquele cara, porque ele tem mais privilégio. Não, isso é uma coisa que a gente vai ver sempre, cara, acho que nunca vai mudar, né? O que o atacante quer é mais facilidade e esse ponto ele vai encontrar. E falando do que o atacante encontra, bom, a gente sabe, existe a vulnerabilidade, nem sempre ela é exploitável, mas e quando ela é? E uma coisa que nós vimos em POC, né, como SEs ali, sempre fazendo ali a bola girar, virando o jogo, o cliente buscando fazer ali a resolução da vida dele, e aí surge o problema de vulnerabilidades. Uma coisa que nós vimos já junto em POC com a Orca foi a questão de, eu gosto muito de falar isso, que com a Orca a gente faz o UVM em cloud, Unified Vulnerability Management para cloud, que a gente consegue trazer aquele funil que eu acho fantástico, cara. Você traz o funil ali, e eu que, já trabalhei ali, suporte, fui analista só, que você consegue entender o que tá reachable, o que tá exposto, né? A gente falou lá 000 e o sufixo de rede. Ou seja, aquilo ali tá acessível, o cara pode pegar pelo Shodan. Se o cara tiver na intenção mesmo, ele vai usar tudo que ele tem de open source e quando ele chegar na parte de exploitar, joga o Metasploit, o Coro vai pegar ali, ele vai conseguir fazer o que ele quer, ainda mais se estiver exposto desse nível. Então, a vulnerabilidade hoje é um problema. Muitas vulnerabilidades são a realidade de grandes empresas. Mas hoje o que além disso que eu comentei, né? Mas também isso, né? O funil que a gente consegue levar na plataforma. O que mais tu vê de facilidade para quando a gente fala de ambientes enormes, robustos, a gente pega o inventário, a gente vê aquele monte de assets que tem, mas falando de vulnerabilidade, falando em encurtar o caminho do atacante, o que a gente pode trazer de ganhos também para os clientes? Cara, acho que o principal ponto para lidar com vulnerabilidade é, de novo, volta para a minha primeira resposta, é processo. E também a pessoa tem sempre em mente, eu acho que eu nunca trabalhei, eu te falei aqui que eu trabalhei com clientes super maduros e nada maduros, sim, mas uma coisa é universal, eu nunca trabalhei com nenhum cliente que não tinha nenhuma vulnerabilidade. E uma vez que você coloca isso na cabeça, a luta deixa de ser contra, meu Deus, eu tenho 50 milhões de vulnerabilidades. A luta deixa de ser contra isso e ela passa a ser contra o risco. Sim. Porque existem vulnerabilidades, certo? Mas nem toda vulnerabilidade é um risco às eminente. Às vezes é um sistema desatualizado, é crítico, mas assim, Exato. É analisar o contexto. É você usar justamente esse funil que você comentou, né? Para quem não conhece da Orca, é um funil onde a gente parte do número total de vulnerabilidades, e aí o número aqui vai ser um número geralmente muito grande, um zilhão, eu não sei que unidade de medida que vai ser, mas vai ser sempre um número muito grande, e aí eu começar a funilar esses caras. Qual que é a ideia da Orca? Primeiro, a gente já tem funis melhores do que outras soluções, muitas das vezes, justamente por conta do contexto que eu consigo coletar. Então, o que seria uma opção de funil, por exemplo, que a maioria das soluções vai ter? Existe um patch ou não para essa vulnerabilidade. Isso também é uma conversa complicada, porque eu já fui retrucado muitas vezes por desenvolvedores ou até por pessoas de segurança. Se não existe um patch, eu não preciso me importar? Não. Se não existe um patch, você está tão vulnerável quanto aquela que existe um patch. Pode ser um zero day, né? Exato. Só qual que é a diferença? É que quando a gente fala de priorização, a vulnerabilidade que não tem um patch vai tomar muito mais tempo do seu time de desenvolvimento para que você consiga fixá-la. Porque ou você vai ter que reescrever um pedaço da sua codebase para não depender mais daquele pacote, e reescrever um pedaço da codebase é a palavra que ninguém quer escutar dentro de uma sprint de desenvolvimento ágil, certo? Então, a gente costuma priorizar as que tem patch disponível, mas não significa que a gente deve esquecer.
E aí a gente vai adicionando camadas, né? Então, patch disponível, a primeira camada. Exploit disponível, a segunda camada. De novo, significa que o que não tem exploit disponível não me importa? Não, Larguei, mano. mas vai tomar um pouquinho mais de tempo do hacker que tá na ponta para exploitar você. Com certo? certeza. Então, se tem duas vulnerabilidades, uma o cara exploita em 5 minutos, outro cara exploita em 60, começa trabalhando na de 5. Sempre um pensamento de priorização, porque o processo de segurança é enorme. A gente vai falar de gates mais para frente, que é o que eu acredito sobre a estratégia longo prazo de segurança, tá? Mas aí a gente volta para a ideia dos funis. Então tem patch, tem exploit, aí a gente já começa a falar dos funis mais específicos que a Orca tem. Então, por exemplo, a gente estava falando da questão de visibilidade. Uma coisa é olhar Virtual Machine, KSPM, CSPM, dados sensíveis. Eu quero conseguir priorizar as vulnerabilidades em assets que têm dados sensíveis. Sim. Um outro funil, cara, esse recurso que contém essa vulnerabilidade faz parte de um attack path? Se sim, e aí a gente vai afunilando. Um último ponto que a gente tem também é o que a gente chama de reachability, que aí já é algo mais super low level, mas qual que é a ideia? A vulnerabilidade é algo que está geralmente presente num pacote. Dado um pacote e uma versão, essa combinação, existe uma CVE associada a essa vulnerabilidade em algum banco de dados, NVD, etc. Exato. Quando a gente pensa no processo de reachability, exatamente. Quando a gente pensa no processo de reachability, é eu realmente entender se aquele pacote, naquela versão que a gente sabe que contém a CVE, ela está sendo executada dentro da máquina. É a diferença de eu dar um pip install num pip install requests versus eu dar um pip install requests e depois executar uma aplicação que está usando aquele pacote. Se eu já tenho uma aplicação rodando que usa um pacote vulnerável, o cara está a um passo de distância do seu exploit. Se o pacote não está em uso, não está sendo executado, a gente está em 2. E aí a mesma analogia, significa que eu não devo me importar com o que não está reachable? Não, mas começa por esse, e aí a gente sai desse zilhão de vulnerabilidades que eu falei para 500. E qual que é a grande parte legal disso e que o pessoal de segurança gosta de ouvir? É que esses 500, muitas das vezes, vai ter aquela lógica do 80-20. É o 20% de esforço que vai te trazer 80% de redução de risco. E isso vai trazer para eles, no final do dia, o famoso MTTR, que a gente estava falando no começo. Um ponto legal que faz total sentido também na estratégia hoje de Cloud Security é ter a evidência lá de quem está corrigindo e também apresentar para a governança. E quem faz isso? Os ITSMs. Mas, e se tivermos uma integração bidirecional? Que eu gero o contexto aqui numa plataforma e jogo lá para o analista corrigir. Esse é o melhor dos mundos. Nós vimos esse em POC também. Foi um case de sucesso que vivenciamos e que faz sentido. Porque no final do dia, para um SOC hoje, Next Gen, com AI, etc., muitas das vezes cloud não é um log source, ele não está sendo enxergue como deveria. E porventura também é um grande vetor de ataque que fere métrica lá, passa uma falsa sensação de proteção. Então acaba tendo muita valia também, essa parte de ITSMs fazendo o rastreio lá na ponta, mas com robustez, do que a gente viu aqui com as ferramentas. Um ponto que tu comentou, que eu acho que faz total sentido para o papo também. Você falou de dev, você falou de desenvolvimento, você falou de aplicações. Hoje, talvez a palavra que sempre me vem na cabeça quando falando de CNAPP é Code to Cloud. Então a gente tem hoje esse público que acaba, por empresas serem cloud natives, iniciando seus processos de shift left, threat modeling, já em cloud. E posteriormente eles têm que ter esses gates de segurança, por assim dizer, para a sua pipeline. Isso é um tema que você já considera vigente e que continuará? Você vê a IA trazendo mais força ainda para o público de dev e CNAPP abrangendo cada vez mais esse universo de AppSec? Com certeza, com certeza. A parte de IA, eu acho que ela vai... Quando a gente fala de Code to Cloud, acho que isso está muito relacionado com o advento de tecnologia de infraestrutura como código. Sim. Em determinado momento da parte da cloud, o pessoal começou a perceber que não era prático, principalmente para enterprise, mas também hoje quase toda empresa adota, não era prático eu ter que entrar num console e clicar 2 vezes. Além de não ser prático, não era robusto da perspectiva de performance, eu ter que, por exemplo, se alguma coisa aconteceu, eu preciso entrar num console e clicar numa configuração que não é repetível, certo? Então o pessoal criou essa ideia de infraestrutura como código. Só que ainda muitas empresas, mesmo existindo Terraform, mesmo existindo CloudFormation, uma penca de linguagem ainda ia para o caminho do console, do ClickOps, que a gente chama. Sim. E qual que era a constraint que forçava eles a ir para esse caminho?
a falta de desenvolvedores de infraestrutura como código. Às vezes o cara simplesmente não quer contratar alguém que conhece de Terraform. Eu tenho o meu dev Java aqui na empresa, ele não conhece muito de Terraform, ele conhece um pouco de AWS, mas não tem como contratar um cara de Terraform agora, não tem como contratar um DevOps, um SRE. E nem um de Java também para que esse cara faça mais coisa. Então o pessoal vai na linha do ClickOps. A IA, ela vai em tese tirar essa constraint, porque a gente está barateando, e aqui entre muitas aspas, né, mas a gente está facilitando o processo de criação de software. Tem muitos outros pontos para discutir nessa questão de IA, mas uma coisa é clara, a gente está facilitando a forma como as pessoas constroem software. Então, aquele cara dev Java que falou pro chefe dele que, mano, não dá para fazer em Terraform, agora ele tá disposto a fazer em Terraform, a IA consegue ajudar ele, o dev, ele também gosta, uma vez que ele aprende, ele entende do que aquilo se trata, ele voa, o cara começa a ficar apaixonado por IAC, ele começa a falar, não, pessoal, aqui na nossa empresa agora ninguém mais usa o console. E esse é o caminho correto para a segurança quando a gente fala de nuvem, né? Porque, diferente de cliques no console, o código é muito mais facilmente auditável. Então, o que é um cenário lindo, maravilhoso? Por exemplo, a empresa que já começou desde o day one, sem acesso ao console ou acesso puramente read-only, cara, você quer criar um recurso? É Terraform. E aí a gente começa a falar também dos gates. Porque sempre que eu começo a falar com o cliente, eles me perguntam, o que você acha que a gente deve fazer aqui para resolver os nossos riscos? Eu sempre olho por duas vertentes. A primeira é estancar o sangramento, certo? Então, a gente tem 1 milhão de riscos aqui. Como que a gente garante que amanhã eu continuo tendo esse mesmo 1 milhão? Eu preciso parar de colocar risco no meu ambiente, certo? Com certeza. Eu preciso parar de... Não adianta eu aqui mexendo nessa pilha de roupa suja e alguém aqui atrás jogando mais roupa suja em cima de mim. Exato. Porque fica no mesmo e ainda mata as métricas. O cara... E uma hora vai dar ruim, né, cara? Uma hora quem tá jogando mais roupa vai jogar mais e vai passar, Se o cara sai de férias, a montanha já cresce. Se vem outro cara jogar roupa, já cresce. Então, a primeira de tudo é estancar o sangramento. E como que a gente estanca o sangramento de um ambiente cloud, pensando nesse cenário que eu trouxe agora, onde você tem uma estrutura que tudo está sendo declarado via código, você coloca gates no pipeline de desenvolvimento. Sim, você tem um pipeline de CI/CD, que é basicamente a única camada ali que deploya recursos dentro do seu ambiente cloud. Você coloca uma regra dentro do seu ambiente que agora, pelo menos, não vai entrar mais nenhuma vulnerabilidade crítica, não vai entrar mais nenhuma misconfiguration crítica, não entra nenhum dado sensível comitado dentro do GitHub, não entra mais nenhum risco de todos esses pontos de vulnerabilidade que a gente falou, não entra mais pod rodando como root, e beleza, daqui para frente eu tô com o meu 1 milhão de risco. Agora, para esse 1 milhão de risco, aí a gente vai começar a trabalhar, e aí varia... Faseado. Exato, é pensar, beleza, vamos olhar os críticos primeiro, vamos olhar os críticos no que está exposto, é aí que entra esse modelo. Mas são duas tarefas diferentes, tem o mesmo objetivo, mas são duas tarefas diferentes, e o que dificulta muito? Geralmente isso está na mão de pessoas diferentes. Uma tarefa está mais no time de AppSec, ou no time de plataforma, ou DevOps, ou depende de como cada empresa dá o apelido, mas que no fim é tudo a mesma coisa. É o cara que cuida da infraestrutura, é o cara que vai criar a infraestrutura dentro do seu ambiente. E o outro ponto é muitas das vezes com o seu desenvolvedor, com os seus arquitetos, para que vá fazendo um trabalho retroativo. Eu preciso limpar, já tá com coisa suja aqui, não adianta pensar que vai ser só daqui para frente o trabalho. Existe um trabalho retroativo, uma dívida que tá no meu nome, eu preciso me livrar dessa dívida. E que essa dívida pode chegar, né? A qualquer momento. Com certeza. E quando chega, já era. Acabou, é game over. Uma coisa que tu comentou agora. Pô, o cara tá jogando roupa suja, eu não tô vencendo de limpar a roupa. Aí surgem os agentes de IA. Até mesmo para fazer a triagem ali de AppSec, que com certeza vai ajudar em questão de agilidade. Hoje isso é um recurso que foi divulgado já pela Orca. Com certeza que vai ajudar bastante. Alguma novidadezinha que você queira comentar aí de spoiler? Cara, tá num mau momento pra gente falar sobre isso, porque justamente agora a gente tá na semana do RSA, né? Então, se a gente tivesse tendo esse mesmo podcast na semana que vem, eu teria um caminhão de coisas aqui para falar, e com certeza a gente vai falar muito sobre isso, mas das coisas que eu posso compartilhar, e acho que é muito nessa linha do que você falou, essa ideia de IA Agents tá vindo muita coisa, e a ideia, de novo, não vai ser... o processo é isso aqui que eu te falei, não vai mudar. Não vai mudar. O que esse agente de IA às vezes vai melhorar, nessa parte dos 1 milhão de riscos que sobrou, cara, isso daqui vem como uma luva. Mas essa primeira parte do processo, gate, definição de como que eu deployo infraestrutura, definição de que dados sensíveis que estão no meu ambiente, isso daqui é a estratégia de gatekeeping. Isso daqui, posso estar falando besteira, mas não acho que vai mudar. Não vai, não deve. No longo mas se a gente pensar até no estágio 1 com o IDE Scan, que a gente já mata lá na IDE, então não deve mudar. Left, né? O shift left é a melhor coisa. Mas, quando a gente fala do risco que já está presente no ambiente, aí a gente de IA vai cair como uma luva.
E o que a gente trouxe, que foi justamente essa parte da triagem, mesmo analisando todos esses pontos que eu falei, Kubernetes e isso e aquilo, dado sensível e malware e vulnerabilidade, ainda assim, às vezes, falta um contexto em um alerta, em um determinado check que a gente fez. O agente de IA aqui, ele vai entrar como essa última camada de validação, que vai trazer um pouco desse toque, não vou falar humano, mas ele vai trazer esse toque de fazer uma análise um pouco mais inteligente. Double check, né? Exato. Então ele vai olhar todos os dados daquele alerta e ele vai fazer uma pré-triagem para você. Beleza, cara, eu sei que tem um Kubernetes que tá rodando com esse container, que tá rodando com isso, que tá rodando nesse com código, aquilo. quem deu o git commit e assim por diante. Exatamente. E esse agente, ele vai fazer o que um humano faria, basicamente, né? Obviamente, em menor escala, mas ele vai olhar todos aqueles pontos para eventualmente, de fato, garantir que aquilo é um falso positivo ou garantir que aquilo é um true positivo, né? Isso vai reduzir demais o tempo de quem tá analisando. Hoje isso está disponível para SAST, a ideia é que a gente tenha isso para literalmente todas as funcionalidades. Isso vai ser bem maneiro. Você entre num alerta e veja lá, cara, esse é true positive, e aí a mesma provocação de sempre, significa que a gente vai largar os falsos positivos? Não, mas começa não, tudo tem que ser tratado, né? Mas só na prioridade. Preparei aqui uma dinâmicazinha breve, cara. Seleciona aqui algum desses cards. Pode abrir. Lê aí para nós. Supply Chain Security. Supply Chain Security. Temazinho bom. Dependências, imagens de containers comprometidos, pipelines CI/CD como superfície de ataque. Cara, excelente momento para falar sobre isso. Não sei se vocês viram, inclusive, um dos maiores ataques de supply chain aconteceu essa semana no Little LLM. O Little LLM, ele é um router. Ele é um router de AI. Então, se você quer utilizar, por exemplo, imagina que você quer criar uma aplicação que integra com o OpenAI hoje, uma aplicação Python. Uma das suas opções é fazer pip install OpenAI SDK, certo? E você interage direto com a OpenAI. Se daqui para amanhã, lá no CTO, a estratégia muda e agora a OpenAI não é mais o serviço de IA que vocês vão utilizar, agora é Cloud ou agora é o que quer que seja, você vai ter que ir no seu código e passar pip install Cloud SDK, vai ter que refaturar a sua aplicação para agora usar o SDK da Cloud e conseguir falar com as APIs da Cloud. O Little LLM, assim como outras tecnologias, ele é um router de LLM. Legal. Você baixa a dependência do Little LLM e ele fala, aqui tem como se fosse um adaptador. Você fala com o Little LLM e ele, por trás dos panos, fala com os provedores de IA para você. Bacana. Isso é uma tecnologia super robusta, sofreu um ataque de supply chain e agora tem milhares e milhares e milhares de credenciais. Mas aí, respondendo a pergunta, que na verdade não é bem uma pergunta, é mais um tema para falar, mas o meu take nessa situação, primeiro de tudo, é que, cara, ainda assim, tudo começa no básico. Tudo começa em não ter secrets hard-coded, tudo começa em ter os acessos corretos dentro do seu pipeline de CI/CD, tudo começa de ter uma validação de um scanning acontecendo o mais antes possível. Sim. E às vezes, se o cara executa esse scan na máquina dele, ele às vezes já consegue perceber alguma coisa. Sim. E também, falando já algo mais para o futuro, algo que eu venho vendo, e até estou falando... Além de Orca aqui, tá? Existem outras soluções, eu não vou citar nome aqui, mas existem soluções dentro do universo de segurança que estão justamente focadas agora em fazer o quê? Trazer esses pacotes que sempre foram open source, como, por exemplo, o Little LLM, numa versão enterprise. Porque hoje o Supply Chain Security está impactando principalmente o universo open source, que é um universo... Não vou falar muito utilizável, lei, mas é um universo que não tem as mesmas padrões de um enterprise. E, por exemplo, ninguém é mandado embora quando um ataque desse acontece. E isso muda toda a dinâmica. O risco já é presumido, né? Exatamente. Teve um que eu vi também do libcurl 3, eu acho, que também foi outro que pegou. Mas a questão do supply chain que eu fico pensando, né? Eu sempre fui um cara meio cético a analisar vários frameworks, várias nomenclaturas de mercado. Mas a gente começa a ver sentido na coisa, né? Porque, teve um ataque de supply chain, né? Um terceiro envolvido fez com que um vetor meu fosse explorado. Mas será que eu estava fazendo o tal do privilégio mínimo? O que seria isso? Será que de fato eu analisava com quem eu tinha relação, isso daí olhando o TPRM, mas de identidade? Quem tinha os acessos privilegiados necessários para o quê, pelo tempo necessário? Isso vai entrar no âmbito do dev. O dev tem o privilégio de fazer o quê numa pipeline? O que ele pode adicionar, o que ele pode remover? Isso vai ajudar em todo o programa. Seja no SAST, seja no Secrets Detection, seja no SCA, o privilégio que o dev faz. A gente estendendo ainda a gama de identidades, as NHI, né? Non-Human Identities, o que a gente pode trazer de proteção para esses caras, porque tudo é vetor de ataque. E aí a gente olha os terceiros que você fala assim, esse cara aqui eu nem me preocupo porque eu não tenho nada com ele, só que tudo que o mercado traz ali de framework, de nomenclatura, que nós como SEs estudamos
para ter embasamento e levar para o cliente, acaba tendo sentido nisso. Porque a gente vê que um terceiro começou, mas pode ter explorado uma identidade que não estava num programa de Zero Trust, que não tinha o privilégio mínimo. Isso lá na hora que a gente vê, por exemplo, com o POP, que é o Principle of Least Privilege, então já tem esse preenchimento de uma necessidade que vai combinar com você ter aderência à NIST, etc. Vai ver também o que você tem de bibliotecas que podem ter sido atacadas, que você comentou. Pode como admin, que sempre vai ser um negocinho que sempre a galera joga lá e deu. O melhor é publicar. Sexta-feira é dia de deploy, né? Então manda e deu. Mas sempre é um ataque que vai continuar. E assim, os frameworks e ferramentas, eles existem por causa de um propósito. Basta que você enxergue o cenário inteiro. E é por isso que eu sempre bato, cara, sou repetitivo. Se a gente olha com o olhar do atacante, as coisas ficam mais claras. Acho que isso no final do dia ajuda bastante. Com certeza. Eu vou tirar um aqui. Eu queria só comentar um outro ponto. Manda aí. Justamente sobre esse supply chain, que acho que é um tema super importante que você trouxe isso, porque eu vejo que um dos maiores desafios que as companhias vão ter para os próximos anos, e acho que isso também está relacionado com IA. Primeiro de tudo, a IA permitiu que tudo ficasse mais fácil. O trabalho dos good guys e os trabalhos do bad guys também. Então, antes, por exemplo, o hacker, muitas das vezes, ele estava limitado pela sua capacidade de produzir o melhor malware, a melhor vulnerabilidade, o melhor Python ele se dedicava àquilo. Exato. Agora, a gente tem um monte de hackers que antes não sabia, e agora, do nada, depois do ChatGPT, Claude, etc., o cara consegue criar o malware mais top, assim como melhorou o nosso trabalho, também melhorou o deles. Sim. Então, supply chain security, eu acho que é um dos maiores desafios que as empresas vão ter daqui a um tempo. E acho que qual que é o grande take que eu vejo nisso? Esse ataque, por exemplo, do Little LLM que eu comentei, teve várias empresas que foram afetadas, mas existe uma diferença enorme da empresa que foi afetada. Ela tinha, o token que vazou era um token de read-only, que tinha um budget definido na OpenAI e que tinha um alerta definido porque ele estava integrado eventualmente com a Orca e estava analisando logs, e a gente tirou um alerta 4 horas depois. Esse cara aqui só perdeu $4 mil. Ao mesmo tempo, em outro lugar do mundo, com outra história, existe uma empresa que perdeu o token na sexta, o pessoal estava off no final de semana, não tinha um sistema de alerta, não tinha um sistema de budget, os caras foram descobrir na outra sexta $400 mil só depois. na lama. Então, assim, o ataque de supply chain, ele infelizmente existe, e no nível de robustez que a gente está chegando hoje, existem ataques, inclusive um outro também que é engraçado comentar, que foi numa biblioteca chamada Exeutius. É uma biblioteca super, super low level, que quase ninguém usa diretamente, mas ela é utilizada dentro do kernel do Linux. E basicamente um cara... legal e perigoso, né? Com certeza. E um cara, um contribuidor, eu não lembro de que nação ele era, eu acredito que era da Ásia, eu lembro da história, mas um cara se tornou contribuidor, começou a contribuir, falou: oi pessoal, meu nome é tal, eu quero começar a contribuir, começou devagarzinho, contribuiu, ficou 2 anos como contribuidor, lindo, fazendo tudo, se tornou um maintainer do projeto, ou seja, obteve acesso de aprovação. No dia que ele obteve acesso de aprovação, passou 40 dias, ele meteu um backdoor, um payload dentro da aplicação, ele era o maintainer principal, certo? E ele jogou isso daí para todo mundo. Então, a partir do momento que a gente pensa na ideia hoje que de boa parte da indústria se sustenta a partir do altruísmo e da boa vontade dos mantenedores open source, já fica claro que existe um risco enorme nisso. Enorme. Isso me fez pensar, é tipo um insider com o tempo, né? Exatamente. Ele não é da empresa, ele não é nem do ciclo de amizade, é tipo... É um espião, mano. Pô, é tipo quando você tá em algum fórum, assim, que até você vê em filme, assim, um Fortean na vida, qualquer coisa do tipo, e aí do nada você vai ganhando amizade pra poder participar, ganhar mais know-how. E aí o cara basicamente foi virando um insider com o tempo, né? Óbvio que eu tô dando exemplo de insider pra ficar mais claro, mas esse eu não sabia, cara. Esse foi... bem interessante. Foi legal esse daí. Puta cenário de ataque, né? Boa. Cara, só pra gente avançar, do Cloud Ransomware, que até eu tinha comentado. A gente tinha comentado da questão de ransomwares, ou melhor, os RAS, o grupo RAS, tá mirando S3 buckets. E o porquê, né? Porque a gente pode estar... A gente não, né? Deus me livre. Os atacantes podem estar ali fazendo o foco em snapshots e backup. E aí uma pergunta que eu havia separado, né? Para todo mundo aí que nos assiste. Se você hoje, o champion de cloud, executar o AWS S3RM, S3 o seu bucket S3 recursive, você tem certeza que nada vai acontecer? Ou será que alguma coisa tá em falha aí? Igão, Cloud Ransom voltando a S3. Cenário em alta ou é passageiro? Cara, não sei do Cloud Ransomware em si, mas assim, ataques ao S3, com certeza em alta.
E acho que vem de novo aquele ponto que eu trouxe, né? Diferente do on-premise, a cloud é tudo aberto por padrão. Inclusive, levou anos para a AWS mudar essa política, e na época que mudou foi caótico, mas por muito tempo o Next Dawn do S3 criava um bucket público. E aí a gente volta de novo ao assunto inicial que a gente teve, o cara que foi forçado aí para cloud, porque o manager do manager pediu. Sim. E ele, cara, ele não conhece. Para ele, o gerente dele falou, mano, agora a gente não usa mais XFS, agora a gente não usa mais Mina.io, agora a gente usa S3. Queria um S3 lá. E não deu tempo pro cara se capacitar. Isso geralmente tem que vir da liderança, né? Não dá para simplesmente você imaginar que o seu funcionário vai gastar o tempo do final de semana para aprender cloud. Ninguém faz isso. Algumas pessoas fazem, na verdade, mas a maioria não, certo? Então, nesse caso, agora está começando a mudar, mas ainda assim tem muita coisa que está exposta, muita coisa que nem sabe que está exposta. Às vezes, o que a gente vê muito, negócio de Terraform, né? Terraform usa o S3 como lugar para guardar o estado. Sim. E o state file do Terraform tem dados sensíveis, porque justamente, a menos que você classifique lá os dados, por padrão, o TF state file guarda todos os dados que tem ali dentro. Então, o que a gente vê em POC de cliente, isso inclusive é ótimo para nós, Orca, agregar, né? Porque valor, a gente sim. Pluga na conta do cliente, o nosso processo de POC, como você sabe bem, é super facilitado. Na primeira call a gente conecta tudo, 15 minutinhos já está tudo conectado. Perfeito. Na próxima call que a gente vai ter, cara, o tanto de bucket que eu vejo, bucket de state file, e o cara fala, não, mas esse daí é o bucket do Terraform. Eu falo, cara, justamente, esse é o bucket do Terraform. É aqui que tá o perigo, aí que tá a definição aí de todos os seus recursos, todos os seus segredos, exato. Tudo que tiver ali que não for marcado como sensitive, vai ficar nesse formato. Então, pô, e é bizarro a gente ver aquele pensamento antigão, né, do castelo e vários níveis de segurança lá e tal. A galera não pensa isso pra cloud, né? Eu penso em criar. Sim. E se eu crio, quanto mais eu crio, mais tá legal, mas é bizarro, porque a gente fala numa mandala de segurança, em vários guardrails, e a gente não traz isso pra cloud, um processo que a gente, pô, já tem cloud faz alguns anos. Mas ainda não se pensa em segurança first, por assim dizer, em cloud. Pensa em criar first ou o next first da vida, né? Então esse é um ponto que precisa de mudança. Mais um aqui, Igão. Boa. AI Security, Shadow AI, modelos expostos, prompt com dados sensíveis, uso não autorizado de LLMs. Cara, um cenário... Você acabou também... de falar, quase. Exatamente. Um cenário também parecido com a cloud. Eu acho que a IA... ela tá passando por um momento parecido que a cloud passou, que é justamente esse. A pessoa, não necessariamente ela tá preparada para usar IA, mas a empresa coloca aquilo goela abaixo. E, de novo, assim como da cloud, a gente não tá aqui para discutir essa decisão, e acho que tanto para a cloud quanto da IA tem um motivo óbvio por trás, né? Acelera a produtividade, traz várias coisas positivas. Sim, sim. Mas é o mesmo cenário. Se você não souber como utilizar, a chance de você utilizar vai ser mais um vetor de ataque. É muito grande. E um baita vetor de ataque. A questão da Shadow AI é um ponto que eu acho super relevante. Até como você falou, né? A gente usa tecnologia patenteada, não precisa do agente ali, tem a visibilidade do ambiente do cliente, tem contexto. E aí surge um novo vetor de ataque a partir de IA. Pô, é muito legal saber quais modelos eu tenho. Aonde que esses caras estão. Se eu tô trabalhando com Azure Foundry, se eu tô trabalhando com Bedrock, se eu tô trabalhando com qualquer outro modelo da vida. Por quê? Porque o atacante é ardiloso. Ele vai na identidade, ele vai no e-mail, ele vai no LinkedIn, ele vai no Shodan procurar alguma coisa, ele vai em fórum da Dark Web, ele vai olhar a tua cloud, ele vai porventura olhar o seu modelo de IA. E aonde que esse cara tá? Hoje, totalmente em cloud. Então, por que não olhar lá? Claro. Né? Então, porque até para os decisores, né? Todo mundo busca reduzir TCO, né? O custo de propriedade. Todo mundo busca ter ROI. Pô, um Senap existe para isso. Para que tudo que você tem em cloud, você tenha visibilidade e proteção lá. E sobre os ataques até que hoje você vê. Prompt injection, alucinação. Isso requer uma abordagem já imediata. Da visibilidade, do contexto, da capacidade de resposta. E isso com certeza vai ser um grande novo vetor de ataque e uma baita de uma proteção para uma plataforma de Senap. Com certeza, com certeza. Acho que entra naquele escopo que eu comentei, onde quando não existia, não era parte de Synap, agora que é algo já integral do ambiente cloud, as soluções de Synap estão cada vez mais adotando, a Orca, inclusive, não é diferente, a gente tem várias funcionalidades. Muito boas até. E a gente costuma falar duas coisas, né, que uma coisa é segurança para AI e outra é IA para segurança. Poxa. Então a gente tem essas duas funcionalidades. Você usa a AI como parte do seu serviço, a gente vai te ajudar a proteger,
A gente vai te dar visibilidade, por exemplo, de todos os prompts inbound e outbound que estão saindo de dentro do seu container, de dentro da sua máquina virtual, que está sendo executada dentro da cloud. A gente vai fazer um levantamento e classificação dos modelos que você tem e vai fazer também CSPM em cima disso, porque é um Bedrock. Qual que é a diferença de um Bedrock para uma EC2? Nenhuma. Só a atuação, mas é um serviço igual, que exige as mesmas coisas. É um serviço que a gente bate lá, ele retorna um JSON e a gente olha campo por campo. Isso daqui era para estar true, isso era para estar falso, isso daqui era para estar aberto e estar fechado, isso daqui isso daqui aquilo. Então, é aplicar também a ideia do CSPM em cima desses modelos de cloud e também ter essa camada adicional. E aí é mais uma coisinha para a gente adicionar naquela lista de visibilidade que a gente tem que ter. Agora, quando eu vou olhar um contexto de uma máquina virtual, a gente até tem uma nova abinha que está disponível na nossa demo, que agora quando você vai clicando lá, vulnerabilidades, dados sensíveis, forensics, tem uma aba de AI Activity, que é justamente, agora eu sei que essas duas têm a vulnerabilidade, A e B, um está dentro de um cluster Kubernetes, que tem o pod que está rodando, que tem a vulnerabilidade, e a gente sabe também que esse cara enviou 4 inbound prompts para o Cloudê nas últimas 4 horas. Então é mais uma pecinha dentro do quebra-cabeça que a gente chama de contexto para você analisar e tomar a sua decisão. Menos um vetor para se preocupar, né? No fim do dia. Bora, essa daqui é a última. Vamos lá. Serverless e Kubernetes Security. Funções Lambda ou Fargate mal configuradas, RBAC frouxo em clusters K8 e Runtime Security em ambientes efêmeros. Tá. Certo. Um tema que a gente também já viu em POC, inclusive um cliente que tinha todo o seu core business em ambiente serverless e que foi até um ponto assim, vocês fazem mesmo proteção em runtime, vocês vão conseguir ver o que é efêmero, e foi uma POC bem legal, que a gente conseguiu mostrar que não é porque é efêmero que não gera contexto, não é porque é efêmero que não está sobre risco. Então a gente conseguiu trazer essa visibilidade para ele, conseguiu trazer o contexto de um ataque que começava em uma identidade, mas tinha alcance a algo efêmero, e que isso acabou até sendo para ele, eu me lembro bem, um vetor hora sim, hora não. Como assim? Quando estava uptime era um vetor de ataque, quando não, ele não sabia. Sim. Mas a partir do momento que alguém começa a entender o ambiente, e acreditem, os atacantes se dedicam a entender os ambientes, ele vai pegar o momento de ataque. Com certeza. E aí, pensando até na tua experiência, a gente comentou lá no início, né, da tua habilidade com Kubernetes, o que hoje você vê? É algo que a galera traz para segurança, traz para mesa, quer ver segurança em runtime, ou acaba também passando despercebida? Cara, palavrinha mágica depende muito. Eu acho que depende também, de novo, da maturidade da empresa. E o Kubernetes, ele acaba entrando nessa mesma sopa da cloud e da AI. Muitas das vezes é uma tecnologia que é empurrada pela liderança, sim, tem as suas razões para isso, mas às vezes o time não está capacitado para tocar Kubernetes, e aí, se não está capacitado, vai passar um ponto de segurança. Inclusive, a parte mais difícil do Kubernetes, eu costumo dizer que é a segurança, porque o Kubernetes ele é feito para ser facilitado, ele não é feito para ser seguro por default, ele é feito para te ajudar, e existem maneiras de tornar ele seguro, certo? Mas ele não é seguro por default. Então depende muito da maturidade, e eu, apesar de às vezes estar mesclado as conversas de Kubernetes e serverless, eu vejo que os desafios são completamente diferentes. O Kubernetes é muitas das vezes um desafio de visibilidade, porque justamente você para de ter aquela ideia que a minha entidade é a minha máquina virtual, e agora você precisa trabalhar com a sua entidade sendo o pod, ou até às vezes o container. E dentro de uma máquina virtual eu tenho 50 mil containers às vezes, não é comum, mas... Que era um, multiplicou agora. Exato, e às vezes é uma máquina super robusta, cluster de OpenShift, inclusive, que eu já vi de máquina de OpenShift com 256 GB de memória rodando em banco de cliente, e cara, o cara tinha 5 mil pods e 10 mil containers executando na máquina. Se você passa a olhar para essa única máquina que roda 10 mil serviços diferentes como uma única coisa, cara, você tá perdido. Você tá perdido. É uma coisa você procurar uma roupa na C&A, não sei nem se eu poderia estar falando nome de marca aqui, mas procurar a roupa na C&A do lado de fora de binóculo, sabe? Falar, essa calça aqui, será que é 42? Será que dá? E você ficar tentando achar. É o mesmo cenário. Então essa é a parte do desafio de Kubernetes, entender que a entidade que você precisa traquear é de fato a entidade mais low level, ali o container, o pod, as suas configurações. Já quando a gente fala de serverless, o desafio é que muitas das vezes as tecnologias que estavam disponíveis ao longo dos anos, que necessitavam um determinado acesso para funcionar, como, por exemplo, acessar diretamente o kernel ou fazer uso de BPF, o serverless, por padrão, ele é um ambiente que o cloud provider, que muitas das vezes gerencia essa tecnologia, não nos dá tanto acesso.
Então, por isso, tem muitas soluções de Synapse que acabam nem entrando no mundo de serverless. O cara, ele já tem um negócio que funciona para virtual machine, que funciona para container e que funciona para Kubernetes. Se ele quiser fazer a mesma coisa para serverless, ele não tem para onde correr, ele tem que reconstruir um software do zero. E o que é, muitas das vezes, a construir de uma empresa de software? A capacidade de produzir software, certo? Então, muitas das vezes as empresas falam, cara, não tem como, eu nem tenho tanto cliente assim usando, ou não é um mercado que eu quero entrar, então eu não vou nem fazer. A Orca já teve uma estratégia diferente. Então, quando a gente pensa em detecção de runtime, a gente tem a nossa tecnologia padrão, que inclusive você já instalou, você sabe que é a mesma para virtual machine, para Kubernetes e tal. Quando a gente fala de serverless, é outra tecnologia, outra arquitetura, e obviamente dentro do contexto da Orca a gente traz tudo como sendo a mesma coisa. Porque isso é o que a gente acredita de ser a estratégia correta. E ajuda no dia a dia, né? Visibilidade unificada, que todo mundo busca, exatamente, e ter mais contexto para toda a cloud. Olhar todos os meus containers... Tem dinheiro, né, cara, ali, cara. Tem muito dinheiro envolvido, né? Então, cara, não faz o menor sentido se não for parte da mesma visibilidade. Igão, a gente tá chegando aqui ao final do papo. Queria que tu deixasse a mensagem final para o que nós podemos ter de entendimento para o futuro de CloudSec. Na tua opinião sincera mesmo, o que você enxerga. E após isso também vou dar minha visão ali, com base até no que tu trouxer para nós. Mas essa seria aí a finalização, essa mensagem do que se espera para o futuro de cloud, com base na tua vivência, com base no que está dizendo o mercado também. Queria escutar isso de você. Boa. Cara, acho que a minha visão é basicamente um consolidado de muitas coisas que eu falei aqui agora. Mas o principal ponto, eu acho que primeiro de tudo, visualizar a cloud como algo que precisa ser aprendido e que precisa ser entendido. Então, primeiro, uma empresa enterprise que está tendo desafios de segurança de cloud, uma das melhores coisas que ela pode fazer é capacitar o time em cloud, certo? Capacitar o time naquilo que eles querem proteger. Segundo, ter processos. Então, aquele exemplo que a gente deu, cara, sai de uma estratégia ClickOps e vai para um Terraform, começa a ter gates no seu pipeline, começa a ter definições de políticas como código, né, o Policy as Code. Isso é um caminho muito importante, um passo muito importante para essa maturidade de segurança. Então, é capacitação e processo. O processo ele precisa estar ali, senão não funciona. E esse tipo de processo, por exemplo, gate de pipeline, ter o time capacitado, ter o gate de pipeline também para todas as frentes que a gente viu, né? Não somente, eu bloqueio máquina com IP público, mas eu deixo o e-container como root. Aí você está segurando uma e bloqueando outras. Então, capacitação, entender de fato o que está trabalhando, o que está sendo feito e ter esses processos bem estabelecidos. Se você tratar como algo que, vamos rápido e só clica e cria e depois a gente vê, é onde os riscos começam a acontecer, tendo em mente esse ponto principal, que a diferença do on-premise para a cloud é que na cloud tudo funciona. E um último ponto que eu sempre costumo falar também, que eu não falei aqui hoje, mas é que algo para os nossos telespectadores, sem nem ser essa palavra, refletirem, mas todos os cloud providers, eles trabalham sobre o que a gente chama de Shared Responsibility Model. E tem uma razão por trás disso. Ele quer deixar... Ele vai fazer a segurança do EC2, então se alguém hackear a API do EC2, a AWS vai pagar por isso, certo? Mas se você subir uma máquina pública exposta 000, a AWS está completamente isenta de qualquer tipo de responsabilidade. E isso é feito por um motivo, porque como eles não querem competir muitas das vezes com o do lado sendo mais difícil e mais seguro, eles querem competir com o do lado sendo fácil. Eles poderiam, a jornada de EC2 poderia ter, ao invés de 4 cliques, poderia ter 43 e te obrigar a pensar e não deixar você criar 000, a menos que você digitasse eu estou ciente de que eu posso ser hackeado. Eles poderiam ter criado coisa assim, eles não criaram por um motivo. E vou deixar para o pessoal refletir aí sobre o porquê disso e acho que também abre essa discussão para tudo do Synapse que a gente está conversando. Show de bola. Esse ponto aí vocês não esperavam, né? O modelo compartilhado não é só para você tirar lá o Cloud Practitioner ou o AZ900, né? Tem um motivo aí por trás que o Igor trouxe bem pontuado. Do que a gente enxerga, Cloud vai continuar sendo utilizada em massa, o atacante vai continuar olhando para isso também. É importante observar o quão está crescendo o entendimento, como o Igor trouxe, a cultura, como que a gente usa a Cloud, também para produzir, também para ser uma empresa que gera mais resultado, mas com proteção cibernética. O impacto de um ataque estruturado em cloud tem o seu custo, muitas empresas sofrem e difícil até voltar com a perda de reputação e também financeira, né, pelo custo que se traz em cloud. Então,
enxergar a cloud como algo sensível, talvez como, para algumas empresas, o cerne da operação e onde requer maior proteção. Então, nosso objetivo hoje foi trazer esse panorama técnico de alto nível. Igor, te agradeço demais pela parceria, por ter aceito o convite aqui da Defense também. Te espero ver mais. Com certeza. Um convite aí para talvez uma rodada mais prática aqui para a galera ver. E para encerrar aqui, galera, esse foi o nosso Cyber Sessions. De novo, muito prazer em ter vocês aqui. Obrigado. Se gostaram do conteúdo, se gostaram também do Igor, que agregou muito no conhecimento, deixem nos comentários. Curta, compartilhe o vídeo. O que vocês pensam sobre cloud? O que nós poderíamos falar mais sobre cloud? Igor, mais uma vez, muito obrigado, meu. Prazer em te receber. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Com certeza conte comigo nas próximas. Bora, vamos lá. Valeu, pessoal.